Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Lá pras quebradas de Santa Filomena, já perto da divisa com Bahia, mora um cabra por nome de Zé Bilunga, homem bom, de fala mansa, que perdeu a vista ainda moço, depois de levar uma pancada de jumento brabo num campeonato de vaquejada mal organizado. Desde então ficou ceguinho da Silva, mas não perdeu o juízo nem a vontade de aprontar. Zé Bilunga era conhecido como o cego mais sabichoso do sertão. Sabia consertar rádio só com o ouvido. Sabia o horário do ônibus só pelo sacolejo da estrada e, dizem, até medir a distância só pelo cheiro do barro molhado. Um dia, o sobrinho dele, um tal de Reinan, cabra esperto mas medroso, chegou em casa de cabeça baixa com cara de quem tinha comido angu estragado. "Que foi, Reinan?" perguntou o ceguinho, coçando o queixo. É que eu não consigo aprender a dirigir, tio. O povo lá do autoescola diz que eu sou ruim demais. Eu viro para a esquerda e o carro vai para frente. E quando vai para trás, aí eu choro. Zé Bilunga arreganhou um sorriso e disse com a maior naturalidade: "Pois tu vai aprender é comigo, homem." "Oxente, mas tio, o senhor é cego. E é por isso mesmo que eu sei. Eu escuto o motor, sinto o cheiro da embreagem queimada, percebo o vento batendo no retrovisor e ainda sei se o carro tá virando pro lado errado só pelo rangido do banco. Tu vai ver." E foi assim que começou a aventura mais maluca de Santa Filomena. Todo dia de tardinha, eles desciam pro campinho de terra batida atrás da igrejinha de Nossa Senhora da Luz, que vivia vazia. Ali, com um Fusca 78 todo remendado, que pertencia ao padre, mas estava há meses sem uso, Reinan treinava. Zé Bilunga ia sentado no banco do carona com a bengala no colo e o ouvido mais atento que cachorro, escutando panela cair no chão. "Vai, pisa leve na embreagem que o carro tá nervoso." "Ouvisse, o motor tá roncando grosso, parece um cachorro entalado com osso." "Passa a primeira, ligeiro." E o menino ia, tremendo, suando, mas ia. De início, o carro dava uns trancos que parecia que ia desmontar. Reinan quase mija nas calças na primeira ré que deu, mas Zé Bilunga não largava o osso. "Tu só vai aprender se confiar no ouvido. Dirigir num é com os olhos, é com o juízo, o pé e o ouvido. Se fosse com os olhos, cabra vesgo não dirigia." Uma vez, Reinan errou a marcha e engatou a terceira no lugar da primeira. O Fusca pulou feito bode em cio. O cego gritou: "Eita! Agora tu fez o padre levantar no caixão de susto que o defunto ainda não esfriou direito." Mesmo com os protestos da mãe do menino que dizia: "Esse menino vai matar meu irmão e se matar junto, meu Deus." Eles continuaram o aprendizado, e todo mundo na cidade ria daquilo. "Zé Bilunga ensinando direção é igual surdo ensinando sanfona", dizia o padeiro gargalhando. Só que o cabra ensinou mesmo. Depois de uns 2 meses de treino, Reinan foi na cidade vizinha, Corrente, fazer a prova prática. O instrutor, um tal de Seu Cícero, deu uma volta com o menino e ficou calado o tempo todo. No fim disse: "Rapaz, tu dirige melhor que eu. Quem foi teu instrutor?" E Reinan, com o peito estufado, respondeu: "Foi meu tio. Ele é cego, mas sabe mais de motor que o homem que inventou o carro." Seu Cícero arregalou os olhos. "Cego? E tu passou por isso?" "Passei, e não foi pouco não. Resultado, o menino passou de primeira, tirou a habilitação e no outro dia já estava rodando com o Fusca do padre, agora emprestado com consentimento e buzinando para todo mundo na cidade. Virou lenda viva de Santa Filomena. Até hoje, quando alguém fala que não consegue aprender a dirigir, o povo responde: "Pois aprende com o Zé Bilunga, que até sem olho ensina o caminho." E o ceguinho tá lá, firme. Diz que agora quer ensinar o povo a pilotar moto, porque se eu aguento a buraqueira da BR-135 com os ouvidos, pilotar é só um passo. Escuta o véio aqui. No sertão, não é a vista que ensina o caminho, é a cabeça e o ouvido bem treinado. E Zé Bilunga, meu amigo, tem mais farol na mente que muito carro novo. Se duvidar, pergunta lá em Santa Filomena, mas vai devagar que o Reinan ainda freia no susto.
Quem morava lá, pras bandas da beirada do rio cristalino, era um cabra por nome de seu Ari Matreiro. Já estava nos seus quase 60, mas com um fôlego danado para pescar, contar mentira e tomar pinga escondido da mulher. Era viúvo desde 90 e pouco. Vivia com um papagaio mudo, um cachorro vesgo e um neto que mais parecia um tatu. Vivia enterrado nos matos. Seu Ari era daqueles pescador de canoa de pau escavada que passava o dia no rio, pescando mais história que peixe. Usava umas rede velha, costurada com linha de costura fina, que só pegava lambari cansado. Mas ele jurava que era sorte de principiante que não vinha. Pois bem, num dia de calor de torar jerimum no chão, seu Ari saiu de casa logo cedo, com a rede enrolada no ombro e o chapéu de palha torto na cabeça. O rio estava baixo, mas piscoso, como dizia ele. Só que, nesse mesmo dia, ali pertinho do barranco, morava Dona das Dores, uma mulher de 40 e poucos que tinha fama de andar com roupa curta até dentro de casa e de estender calcinha rendada no varal, como quem pendura bandeirinha de festa junina. Dona das Dores resolveu lavar as roupas bem na beirada do rio, debaixo de uma engazeira, onde a sombra era boa e o vento batia nos varal. Estendeu lá calcinha, sutiã, camisola, um shortinho mais pequeno que tampa de garrafa e até uma cinta bege que mais parecia rede de caçar passarinho. Pois num é que seu Ari, todo avoado, ao chegar na beira do rio, viu aquela rede pendurada no galho da árvore balançando com o vento e pensou: oxe, quem foi o cristão que já deixou minha rede aqui estendida? Sem pensar duas vezes, o danado puxou tudo com um pau de varrer que carregava na canoa. Juntou aquela rede toda, enrolou com gosto e jogou dentro da canoa. Foi pescar com a alma leve, achando que a rede ia estar benzida naquele dia. Mas, rapaz, não passou 10 minutos e lá vinha Dona das Dores com os peitos arfando de raiva, gritando mais alto que carro de pamonha: seu Ari, meu varal, seu Ari! O senhor roubou minha calcinha, seu infeliz. O cabra, assustado, olhou para dentro da canoa e viu, ali no meio dos anzol e das minhoca, a coleção completa da Dona das Dores. Calcinha vermelha com renda, sutiã florido, uma camisola de cetim com nome Delícias bordado. O cabra quase desmaiou. Valha-me Nossa Senhora da roupa lavada! Gritou seu Ari, tentando devolver tudo com a cara mais lavada que a calcinha da mulher. Mas não adiantou. Quem apareceu correndo com uma espingarda de chumbo foi o marido da das Dores, o Zé Tição, homem bruto, do tipo que torce ferradura com a mão e mata 3 porcos antes do café. Que história é essa de ficar furtando a peça íntima da minha mulher, cabra safado? Não foi roubo não, Tição. Eu achei que era minha rede, gaguejou seu Ari com uma calcinha presa no remo. Rede? Isso aí é um fio dental, homem. Tu pesca o que com isso? Sardinha? Teve que aparecer o padre, o vereador e até o delegado da cidade para separar a confusão. E seu Ari, para se livrar da cadeia e do tiro de sal grosso, teve que pagar 2 sabonete Lux, uma barra de sabão minuano e ainda devolver a calcinha passada a ferro. Desde aquele dia, o povo lá em Canabrava do Norte apelidou ele de Ari Rouba Calcinha. E o coitado nunca mais pescou de dia. Só saía de noite, escondido, e ainda levava lanterna para não confundir rede com lingerie. Moral do causo: quem pesca com pressa acaba puxando o que não é peixe. E se for calcinha alheia, meu amigo, corre que o chifre voa. E se duvidar, vá perguntar lá no bar do Leléu, que o povo de lá conta isso toda sexta, entre uma cerveja e outra, como se tivesse acontecido ontem de tardezinha. Lá pros fundão do sertão de Goiás, mais precisamente na zona rural de Iaciara, tinha uma mulher que o povo respeitava mais que a polícia e temia quase tanto quanto a seca. Dona Ermelinda da Luz, uma beata das antigas, daquelas que dorme com a Bíblia debaixo do travesseiro e acorda com o terço na mão, já botando o joelho no chão para agradecer a Nossa Senhora por mais um dia sem tentação. A véia tinha seus 80 e tantos, mas ninguém sabia ao certo porque ela mesma trocava de idade, dependendo do ano bissexto e da fase da lua. Usava saia até o tornozelo, cabelo preso num coque feito com rede de passarinho, e vivia com o pé rachado de tanto varrer quintal descalça. Na casa dela não entrava nada moderno.
A televisão era de tubo, que só pegava TV Aparecida, e vez ou outra canção nova com as imagens tremendo. Telefone era aquele de disco, mas nem funcionava porque ela dizia que era melhor falar com Deus do que com gente fofoqueira. Fogão era a lenha e a geladeira era só enfeite. Quem tem fé não precisa de comida fria, dizia ela. Mas aí, um dia, chegou na casa dela o neto mais estudado, Luquinha, vindo lá de Brasília, com celular mais fino que bolacha de água e sal, fone de ouvido sem fio e um sorrisinho metido que mais parecia político em época de eleição. Luquinha ia passar as férias na casa da avó. Só que tinha um problema. Ele não vivia sem internet. Dizia que precisava estudar, mandar e-mail, assistir aula online, ver os vídeos das aulas de cálculo. Mas no fundo o que ele queria mesmo era passar o dia no TikTok vendo gente dançar. Chegou, já foi ligando tudo, puxando fio, abrindo mochila e tirando de lá um roteador Wi-Fi novinho, com anteninha e tudo piscando. Instalou na sala da frente, bem no altar da Beata, onde ficava a imagem do coração de Jesus, o potinho de sal bento, a vela de promessa, um vidrinho com água do Jordão, que era da torneira mesmo, mas ela dizia que era sagrada, e um bonequinho de barro que ninguém sabia se era santo ou só um velho sem dente. Quando o tal do roteador acendeu e começou a piscar umas luzinhas azul e verde, igual a sirene de ambulância, Dona Ermelinda arregalou o olho, derrubou o terço no chão e fez o sinal da cruz com a mão tremendo. Misericórdia! O que é isso, menino? Isso é olho? Tá possuído, é? Que nada, vó. É só o Wi-Fi. O Wi-Fi? Ela gritou, já se benzendo de novo. Que nome é esse, criatura? Isso aí é coisa do cão. Isso é nome de demônio que veio disfarçado. Wi-Fi. Isso tá escrito na Bíblia? Tá no catecismo? Eu nunca ouvi Jesus falando em Wi-Fi para Pedro. É só internet, vó. Para estudar, falar com os colegas. Colega. Tu quer dizer aqueles perdidos do mundo que dança rebolando sem camisa naquelas telinhas? Tu acha que eu sou besta? Tu acha que eu não sei dessas indecência moderna? No outro dia, Luquinha foi na venda de seu Targino comprar pão, leite e todinho. Saiu de boa, achando que a véia tinha se acalmado. Mas Dona Ermelinda passou a noite em claro, cochichando com o santo, vigiando a luzinha piscando do roteador igual cachorro desconfiado de espantalho novo. Se isso for de Deus, ele vai dizer, se não for, hoje eu boto pra correr em nome de Jesus e Santa Luzia. E foi aí que começou o exorcismo mais falado de Goiás. A véia se armou com 1 litro d'água benta que o padre tinha esquecido na última bênção da roça, um galho de arruda do quintal, um terço enrolado no punho e um crucifixo que era maior que o micro-ondas da vizinha. Chegou perto do roteador e começou. Sai, espírito eletrônico, aqui é casa de oração. Eu te repreendo, chip demoníaco. Em nome de Jesus, sai da tomada. Jogou a água benta em cima, fez um traque, saiu fumaça e o bicho apagou na hora. Se tivesse língua, o roteador tinha gritado Ave Maria antes de morrer. Luquinha voltou e quando viu o negócio queimado, soltou o grito. Vó, que desmantelo é esse? Tu matou meu roteador. Matei foi o mal, meu filho. Isso aí era portal pro inferno. Tu anda todo torto, vesgo de tanto olhar para essas telinhas. Eu fiz foi um bem para tua alma. Mas, vó, e a escola? E as aulas online? Na minha época, a gente aprendia na lousa, com giz e cuspida do professor. E sabia mais do que esses meninos que passam o dia com o dedo no celular e a cabeça no mundo da lua. Vai ali no baú, tem uns cadernos meu da Legião de Maria, com tabuada e oração de São Bento, que tu vai aprender é tudo. Resultado. Luquinha teve que andar 12 quilômetros até a praça da Igreja Matriz, onde pegava um Wi-Fi emprestado do comércio de Dona Ritinha. Ficava lá, junto com outros jovens exilados digitalmente, encostado no banco, disputando sombra com os pombos e caçando sinal igual caçador atrás de tatu. Já a Dona Ermelinda virou heroína local. Contou na missa que expulsou o demônio do Wi-Fi com 2 Ave Maria, um Pai Nosso e uma cuspida de fé. Disse que a prova estava aí. No dia que eu falei mal da vizinha, apareceu propaganda de câmera escondida no celular do menino. Eu não sou burra não, minha filha. É bruxaria digital, moral do causo, em casa de Beata. Quem manda é a reza, o crucifixo e a água benta. E se o Wi-Fi piscar, corre. Que pode ser encosto querendo saber tua senha. Se você duvidar,
Pergunte lá em Iaciara. Mas cuidado, lá, o Wi-Fi só com bênção do padre e jejum de 3 dias. Rapaz, você já ouviu falar de uma tal de nervosia que dá nos cristãos que se metem no mato com a cabeça cheia de coisa ruim e o bucho vazio? Pois se não ouviu, sente aí que eu vou lhe contar esse caso que aconteceu com o finado Manuelzinho do Grotão, um matuto arretado lá das bandas de Buriti Bravo, no Maranhão, pertinho das divisas com o Piauí. Era um domingo de finzinho de agosto, 25 para ser mais certo. Seu Manuelzinho, já com seus 64 de idade bem vivida e os joelhos rangendo igual dobradiça de Porta Velha, acordou com o galo cantando fora de ritmo e a mulher, Dona Filó, buzinando no ouvido. Vai buscar lenha, cabra frouxo, o almoço não se faz com vento, não. Mas Manuelzinho era com outro plano. O homem tinha visto na semana uma pegada de veado catingueiro bem ali nos arredores do bambuzal que tem depois da baixada do riacho da Jitirana, quase chegando na estrada que vai para Floriano, no Piauí. Disse que ia só ali pegar um punhado de lenha, mas na verdade botou a espingarda soca-soca no ombro, 2 cartuchos na algibeira e se mandou para a caçada. Chegando lá, se embrenhou no bambuzal tão fechado que o sol mal dava conta de entrar. As varas de bambu faziam um chiado estranho, como se alguém sussurrasse nos ouvidos dele. Mas seu Manuel era matuto, véi, criado em roçado, não se assustava fácil. Isso é só o vento ou uma alma penada soprando no cangote? Pensou com a espingarda tremendo só um tico. Foi subindo por entre os bambus, devagarinho, até achar uma sombra boa para se agachar e esperar o veado. Só que, em vez de bicho, quem veio foi a tal da nervosia. Primeiro foi uma friagem nas costas, mesmo com o sol rachando lá fora. Depois, uma tremedeira nas pernas, como se tivesse dançando forró de 3 dias sem parar. Daí a pouco, o homem começou a ouvir um barulho que parecia de um cachorro ganindo e mulher chorando, tudo junto. Mas ali no mato só tinha ele, os bambu e um silêncio que berrava. Vixe Maria, será que eu tô doido? Ficou parado, tentando rezar um Pai Nosso de trás para frente, do jeito que a avó dele ensinou para espantar visagem. Mas a língua só enrolava, Pai, Pai do nosso, que no céu tá, sei lá. De repente, um vento bruto varreu o mato. Varreu mesmo, como se tivesse passado um caminhão de feira no meio do bambuzal. As varas começaram a bambear, a chiar, a bater umas nas outras. Manuelzinho se encolheu atrás de um toco de pau-ferro e segurou a espingarda como se fosse ter guerra. Disse que viu, com os olhos da alma, uma sombra passando ligeira entre os bambus. Tava de branco, com o pé sem tocar no chão, e o cabelo comprido igual o da filha do Chico do Areal. Se isso não é a mãe d'água, é prima dela, sussurrou baixinho. A coisa passou, o mato acalmou. Mas o medo não. A espinha dele estava pingando mais que tampa de chaleira em fogão de lenha. Tentou se levantar, mas as pernas só sabiam tremer. Aí, como quem não quer nada, aparece lá uma veada turina, daquelas miúda, pescoço fino e focinho vermelhado. A bichinha vinha saltando leve, sem saber que ali tinha um matuto tentando virar caçador. Manuelzinho levantou a espingarda, apontou, mas o dedo tremia mais que vara verde. A veada parou, olhou, bufou. E ele, como quem esqueceu que estava com fome e raiva, atirou. Foi tiro de fé. Pegou, foi no galho. A veada deu 3 pinotes e sumiu no mato, deixando só o cheiro e a vergonha. Mas não foi só isso, porque atrás dela saiu um rebanho de cachorro, aqueles vira-lata doidos do povoado do Retiro, que fica ali perto da Lagoa do Mato, no Piauí. Os bichos vinham ganindo igual que tivesse diabo no corpo, rodando embaixo do pé de pau onde Manuel se escondia. Ele, do alto do toco, já estava pensando em pular para a morte ou rezar em línguas. Só que aí, como se Deus tivesse cansado de rir, tudo parou de uma vez. Nem vento, nem latido, nem mais nada. Só o silêncio e o cheiro de bambu molhado. Quando a manhã clareou e o sol botou a cara, ele viu que estava vivo. E mais, lá na frente, caída de lado com o zóio esbugalhado, estava a veada, morta do tiro que ele achou que tinha errado. Ah, menino, até quando eu erro, eu acerto.
Pegou a veada, fez aquele trançado de corda como o pai dele ensinou, amarrando pela perna esquerda, cruzando pelo bucho, firmando no cangote. Botou nas costas como mochila e desceu pela trilha com a alma lavada e o medo só dando tchau de longe. Chegou em casa e Dona Filó já estava com a panela na mão. E aí, pegou lenha ou pegou susto? Ele, com a cara mais lisa que tamborete de igreja, disse: não peguei nem susto nem lenha. Peguei foi janta. Botou a veada debaixo da goteira e foi lavar o rosto. Mas até hoje, se alguém fala em bambuzal, o velho Manoelzinho arrepia até o último fio do bigode. E ele termina o caos assim: quem não tem fé em Deus e coragem nas tripas, que nem bote o pé no mato, muito menos em bambuzal de Buriti Bravo. Senta aí um tiquinho que eu vou lhe contar um causo que, até hoje me dá um frio nos quengos só de lembrar. Essa história aconteceu lá pelos lados de Cocal dos Alves, no Piauí, num tempo em que menino ainda andava descalço e subia em goiabeira sem medo de cair e arrancar os dentes. Eu, na época, era só um fedelho dos 8 anos, cabeça cheia de piolho e coragem maior que juízo. O povo da redondeza falava de uma mulher que morava pros lados da trilha do Juazeiro Morto, que passa atrás da antiga estrada do trem, ali perto do cemitério velho de Remanso, já lá pras bandas da Bahia. A bicha era conhecida como a Velha dos Urubu. O nome dela, de batismo, era Ermelinda, mas ninguém tinha coragem de chamar ela assim. Era só a velha. Morria sozinha num casebre feito de barro e madeira torta, daqueles que parece que um sopro mais forte derruba. Mas o estranho mesmo, cabra, não era a casa, era os urubu. Um mundaréu de urubu vivia rodeando a casa dela. Vivia no telhado, na cerca, na árvore seca que tinha no quintal. Tinha até uns que pousavam no chão, com aquelas azonas abertas, parecendo os capeta preparando para dançar quadrilha. O povo falava que aquilo era encosto, que Ermelinda tinha pacto com o outro lado, que fazia reza braba, enterrava bicho vivo e oferecia fumo pros espíritos. Diziam até que ela dava nome pros urubu e chamava eles feito fosse cachorro de estimação. Vem cá, Zé Preto, pousa aqui, bico fino. E o pior é que os bichos obedecia. Meu pai dizia pra gente não mexer com ela, não passar nem perto. Minha mãe fazia o sinal da cruz só de escutar o nome. Os cachorros da vila, que latia até pra vento, baixava o rabo e ficava pianinho quando a mulher passava com seu balaio na cabeça indo pra feira de Piripiri. A mulher parecia um tropeiro do apocalipse, com aquele bando de urubu voando em círculo por cima dela. Mas como o menino é bicho besta, curioso e valente até a hora que dá ruim, eu e meus camaradas resolvemos dar uma espiada na casa dela. Era eu, Nego Beto, Bigode de Leite e Firmino do Jegue Torto. Firmino que, inclusive, não tinha jegue nenhum e nem sabia montar num, só ficou com esse nome depois que caiu de uma mula manca e passou um mês falando enrolado. Mas isso é outro causo. Num sábado cedinho, quando Dona Ermelinda desceu com sua carroça cheia de mandioca, farinha e coisa de roça para vender na feira, nós ganhamos a trilha da mata. Subimos de bicicleta, 2 caloi velha emprestada e uma Monarch sem freio. Eu fui na garupa de Beto, que era o único que sabia desviar das moitas de espinho. Chegamos no casebre tremendo mais que vara verde. A casa era feia de dar dó, parecia casa de boneca assombrada. O telhado era tão preto que parecia asa de morcego. E o silêncio danado. Nem passarinho cantava por ali. O mais danado foi que naquele dia não tinha um urubu sequer. Aquilo deixou a gente mais encabulado do que se tivesse uns 20. Será que é armadilha? Perguntou o Bigode de Leite com aquele bafo de pão dormido que era a coisa mais fedida depois de catinga de gambá. A porta da casa estava entreaberta. Firmino, que se fazia de valente, foi o primeiro a entrar. E lá fomos nós, um por um, com os beiços tremendo. Lá dentro era escuro, o chão era de terra batida e cheirava forte, mas não era podre, não. Era cheiro de cigarro de palha e de mato queimado. No quintal, umas galinhas ciscavam no terreiro como se não tivesse nada de errado. A cozinha tinha um fogão a lenha todo preto, parecia que tinha explodido carvão ali dentro. Passamos por um corredor e demos de cara com um quarto. Cama de palha, lençol encardido, umas imagens de santo de um lado e um monte de garrafa do outro.
Mas o que arrepiou até os cabelos do nariz foi o cômodo do fundo. Era uma sala vermelha, com uma luz esquisita que entrava por umas frestas. Na parede tinha uns barbante pendurado com pena seca, bico de maritaca, rabo de galo, um zoológico de pedaço de bicho. Tinha garrafa com semente, com folha, com uns líquidos escuros que dava vontade de chorar só de olhar. Isso aqui é bruxaria das braba, murmurou Firmino, mexendo onde não devia. Bigode ficou olhando para um altarzinho que tinha no canto, com uma imagem coberta por pano vermelho e um copo de pinga em cima. Mas antes dele chegar perto, foi que aconteceu. Os urubu. Do nada, os bichos apareceram, de dentro da casa. Uns 20, 30, 50, sei lá. Parecia que saíam do chão, das paredes, do teto. Vieram para cima da gente, batendo asa, grasnando, com aquele fedor de carne podre que só urubu tem. Corremos feito alma penada. Saímos derrubando tudo. Firmino perdeu o chinelo. Bigode rasgou a bermuda no arame. Eu levei uma bicada na cabeça. Mas o pior ainda estava por vir. Quando saímos da casa, já era fim de tarde. A gente tinha entrado, era umas 8 da manhã. Não parecia que se passou nem 15 minutos, mas lá fora o sol já estava se pondo e a feira já devia ter acabado. O mais esquisito é que os urubus só pararam de perseguir a gente quando cruzamos o cemitério velho. Parecia que tinha uma barreira invisível entre o além e o aquém. Paramos só quando chegamos na antiga estação, com os joelhos ralados e o coração batendo no gogó. E foi lá que vimos Dona Ermelinda voltando com sua carroça. Ela passou olhando pra gente com aquele olhar que parecia atravessar os ossos. Vocês queriam saber, né? Pois agora sabem, disse ela sem levantar a voz. E foi-se embora, com os urubu vindo atrás feito cachorro de madame. A gente voltou para casa todo lanhado e ainda levou uma pisa de respeito dos nossos pais, que já tinham mandado chamar até a polícia. Bigode de Leite ficou 3 dias sem falar. Firmino jurou que nunca mais entrava em casa de ninguém sem pedir bênção. E eu comecei a sonhar. Sonhava com aquele altar. Sonhava que a imagem se mexia, que o copo tremia, que a casa se transformava numa boca de cemitério. E o pior é que eu acordava antes de ver o que tinha debaixo do pano vermelho. Hoje, com meus 82 nas costas, ainda evito passar perto daquela trilha. O povo diz que depois que Ermelinda morreu, os urubus sumiram, mas eu sei que não é bem assim. Porque às vezes, de madrugada, eu escuto o bater de asas. E como dizia a avó de Firmino, tem porta que é melhor nem abrir, e se já tiver aberta, corra. Escuta com atenção, que o causo que eu vou lhe contar hoje não é de se duvidar não, viu? Isso foi nos meados de agosto, num calor de lascar, lá pras bandas de Currais Novos, no sertão do Rio Grande do Norte, quase caindo no Seridó. Eu, que me chamo Dico do Rosário, tava proseando numa tarde com uns compadres lá na calçada de Seu Tonico da Venda, quando apareceu meu irmão Cleomar, vindo lá de São João do Sabugi, mais um conhecido dele chamado Neném de Assis, um cabra afamado que dizia que em Sabugi era onde tinha vaqueiro de verdade. Ele olhou pra mim e lascou sem piedade. E aí, Dico, vocês aqui em Currais Novos é vaqueiro mesmo ou só sabem enrolar sela? Aquilo me acendeu por dentro, igual brasa em palha seca. Disse logo, aqui é tudo homem do mato, cabra véi de carreira. Quer provar? Bote o boi que nós vai. Aí ele sorriu com um ar debochado e disse, pois eu tenho um boi lá na fazenda da Várzea Grande, perto da divisa com Acari, que ninguém consegue pegar. Se você pegar, eu dou 1.600 conto. Eu balancei a cabeça, pensei no dinheiro e disse, pode ajeitar, que eu vou chamar a turma do Gibão. Liguei pro compadre Titi, cabra lá das bandas de Parelhas, velho parceiro meu de pegar gado bravo. Titi atendeu com aquela voz engrolada. É o que, bicho? Titi, apareceu boi de futuro pra nós. Tem um cabra aqui que disse que dá 1.600 se nós pegar o boi dele. Titi, que já era doido num desafio, disse, pois se prepare que nós vamos de hoje a 8, mas avisa que se tiver mentira, ele paga até o frete dos burros. Aí começou a farra. Fretamos um caminhão boiadeiro, levemos os cavalos, a sela e 13 cachorro, tudo bicho treinado na caatinga. Juntamos a turma, eu, Titi, Zeca do Pingo, Bolão de Equador e Cícero da Serra Negra. Era só cabra encardido de gado.
Quando chegamos na Várzea Grande, no tal dia combinado, fomos logo avisado. Ó, a fazenda tá abandonada, viu? Tem casa, mas não tem cama, nem rede, nem lençol. E cuidado, que lá tem fama de ser mal assombrada. Mas vaqueiro não teme nem alma penada, quanto mais falta de cama. Jantamos feijão com farinha e, para esquentar o juízo, tomamos um golinho de cachaça. Dormir, que era bom, ninguém dormiu direito. Quando foi umas 6 da matina, estavam os cavalos sendo selados, cachorros se esticando e a turma toda se preparando. Aí, de repente, o boi apareceu. Ali, em cima de uma ladeira seca, como se tivesse rindo da gente. Titi apontou e disse: "Olha lá o miserável, tá só esperando a gente passar vergonha." Aí descemos eu e Cicinho para rastrear. O bicho entrou na caatinga e nós foi atrás. Mas o rastro sumia, aparecia de novo. E parecia que tinha um cristão nos despistando. Um velho com uma capanga que aparecia em todo canto que a gente ia, sempre tirando o nosso rumo. Gritamos pros cachorros: "Preto, bug, vai!" Os bichos foram, mas voltavam com o rabo entre as pernas. Aí Titi liberou o restante, mais 11 cachorros. Os 13 se embrenharam no mato, mas rastro, que é bom, nada. "Esse boi tá rezado, Titi", falei. "Tu tá ficando doido, Dico? Não tem isso não." "Tem sim, homem. Meu avô falava dessas rezas que os mais velhos fazia pro gado sumir do mundo. Mas ninguém quis acreditar. Tocamos a busca até o sol rachar o cocuruto. Deu meio-dia e nada. Um calor de escaldar lagartixa no asfalto. Um cabra de moto apareceu dizendo que tinha um cachorro em Carnaúba dos Dantas que achava boi até debaixo da terra. "Me dá 20 conto de gasolina que eu trago ele agora." Dei. O cabra saiu feito alma penada e voltou num instante, o que já me deixou cismado. Trouxe o tal cachorro. A turma se animou. "Agora vai, mas eu já estava descrente. Como é que 13 cachorro nosso criado no mato, treinado com gado bravo, não achou nada e um vira-lata ia resolver? Pois bem, seguimos até as 4h40 da tarde, com o cachorro novo e tudo. Nada. Zeca veio falar: "Compadre, bora embora." "Oxente já?" perguntei. "Eu é que tô achando que você tem razão. Esse boi tá mesmo rezado." Voltamos pro rancho cabisbaixo, fizemos as contas e o prejuízo era quase 1000 conto de frete. O dono do boi, já bêbado, batia nas nossas costas rindo. "Oxente, cadê os vaqueiros de Currais Novos?" "Tão aqui, homem!" retruquei. "Agora o seu boi, ou tá invisível, ou foi ungido por alguma reza das braba." Para aliviar a vergonha, o cabra ainda disse: "Se cantar uma toada agora, eu dou 500 conto." Titi me olhou, eu olhei para ele, demos um sorriso amarelo e dissemos: "Pois tá feito, vamos cantar, que tristeza com dinheiro é menos pesada." Cantamos uma meia hora, forçamos uma alegria danada e saímos dali com o bolso remendado e o orgulho ferido. O boi sumiu do mundo. Nunca mais se falou. Daquele dia em diante, toda vez que alguém falava em boi difícil, a gente respondia: "Difícil não, rezado." E até hoje quem passa por Várzea Grande jura que já viu de longe um boi branco em cima da ladeira, olhando para os vaqueiros, rindo. E é assim que eu digo: o sertão tem coisa que só Deus e os mais velhos sabem. Lá pras bandas do fundão do sertão pernambucano, vivia o coronel de si mesmo, seu Ambrósio Cabral, cabra de respeito, dono de umas terras largas que se perdia de vista, cheias de mandacaru, palma e uns bois magros que só resistiam de teimoso. Era homem de palavra curta e bolso mais apertado que tampa de pote de doce guardado. Miserável que só ele, não dava bom dia nem pra sombra. O velho Ambrósio tinha um pensamento gravado na cabeça igual tatuagem em couro de bode. Riqueza se guarda com cadeado. Filho só serve se multiplicar fortuna. Amor pobre é prejuízo. Pois num é que ele teve um único filho, o tal de Áureo. Criou o menino na base da ordem e do silêncio. Brinquedo era livro de conta. A única coisa que Áureo sabia era estudar e aprender a segurar o que era do pai. Amor, carinho, amizade, isso não entrava na conta. Mas o destino, que é bicho matreiro, não pergunta se pode entrar. E um dia, debaixo do pé de oiticica que sombreava o curral, o menino Áureo viu Maria Cecília, filha do caseiro da fazenda,
moça de trança preta, riso doce e mão calejada de tanto lidar com bicho e balde. Ela era um ano mais velha, tinha sabedoria de roça e coração largo igual céu de verão. Os dois começaram a conversar baixinho, a rir escondido, a dividir manga verde com sal, a molhar os pés juntos na beira do açude. O amor brotou feito mato depois da primeira chuva. Mas como o velho dizia que pobre só servia para limpar bota, o namoro virou pecado. Quando Maria Cecília ficou grávida, Áureo criou coragem e foi contar. E foi aí que a coisa virou poeira no redemoinho. Seu Ambrósio esbravejou. Aborto, médico, sumam! Tu me mata de vergonha, moleque! Vai viver no mato, mas não pisa mais aqui. Áureo, de coração partido, não chorou nem implorou. Pegou uns trocados que o pai deu com nojo, agarrou a moça e foram embora no lombo de um jegue emprestado. Sumiram no rumo da Paraíba, feito vento cruzando vereda. 10 anos se passaram. A vida ensinou o que o dinheiro nunca mostrou. Áureo virou homem de roça, lavrador, pai de família. Morava em Gurjão, criava o filho Zaqueu, menino esperto, bom de mira no bodoque, que cresceu vendo o pai suar, a mãe rezar e o pão ser dividido com fé. Era casa de barro, mas de alma cheia. E lá longe, na fazenda esquecida de Ambrósio, o velho ficou cego. A vista se apagou, e junto dela se apagou a arrogância. Começou a sentir falta do filho, da voz dele, do cheiro da casa viva. Sentia a solidão doía mais que qualquer doença. Passou a rezar. Rezar mesmo. Com fé. Meu Deus! Se meu menino voltar, eu largo essa dureza do peito. Deixo ele cuidar do que é meu. Peço perdão. Só quero ver ele outra vez. Um dia, de tardezinha, a porteira da casa grande estalou. E o velho ouviu a voz. Epa, vô! Aquela palavra atravessou o peito dele como flecha de lembrança. Era Áureo, de barba feita, peito erguido, com uma mulher ao lado. A mesma Maria Cecília e o menino, Zaqueu, segurando uma cabaça com água. O velho, cego, mas vendo com o coração, se ajoelhou e chorou como nunca. É meu neto que eu mandei sumir, que eu queria que fosse apagado, e é ele que está aqui me oferecendo água. Áureo, sem mágoa, respondeu: Pai, eu não voltei por herança. Voltei para lhe mostrar que amor não morre com grito, e que filho de verdade não esquece quem lhe botou no mundo, mesmo que tenha se perdido nele. Seu Ambrósio pegou a mão do menino e sentiu firmeza. Meus problemas estão 50% resolvidos. Os outros 50% só se eu tiver alguém de confiança. Áureo respondeu: Tá aqui, ó. O senhor perdeu os olhos, mas ganhou 2 outros, os de Zaqueu. O menino com doçura falou: Vovô, onde o senhor quiser ir, eu lhe levo. Eu sou teus olhos, tu nunca mais vai tropeçar sozinho. E foi assim que a fazenda, antes cheia de cerca, passou a ser cheia de abraço. Aquele chão que era seco de amor virou fértil de perdão. O velho, mesmo cego, aprendeu a enxergar. Zaqueu virou guia, neto, filho, amigo, tudo junto. Dizem que até hoje, quem passa por ali, vê o velho sentado na cadeira de balanço, com o menino ao lado, contando causos, rindo e mandando pintar em cada cabritinho novo o nome do neto: Zaqueu. E a moral matuta que fica é essa, minha gente. Dinheiro que não compra amor é só peso no alforge. Quem planta orgulho colhe solidão. E filho criado com dureza não esquece o pai, mas só volta se o coração tiver terra boa para plantar perdão. Escutem só esse causo aqui, que é daqueles de arrepiar a espinha até de mula véia. Mas não vá se assustando não, que o que eu peço é só um favorzinho. Quando terminar, diga pelo menos uma oraçãozinha daquelas que vó rezava antes de dormir. E se não souber, diga um Valei-me Nossa Senhora bem sentido, que já ajuda. Pois bem, eu sou Zé Teodoro, corretor de imóvel aqui pras bandas de Picos, no Piauí. Já vendi de tudo nessa vida. Casa de patrão, lote de beira de BR, terreno atolado no mato, até um galpão que servia de abrigo para bode fujão. Mas o que me aconteceu no ano de 2017, nas cercanias de Simões, eu não boto nem no meu portfólio. Boto é no terço de noite. Naquele tempo, eu estava começando a me aventurar na venda de propriedade rural, né? Quando num aparece um advogado de Teresina me ligando. Seu Zé, eu herdei uma fazenda dos meus avós, não quero nem saber dela, só quero vender. A papelada tá toda certa.
A fazenda fica perto de Simões, lá pras bandas do Morro da Engazeira. E há quanto tempo ninguém pisa lá? Perguntei. Oxente, eu? Deus me livre. Nunca fui. Me disseram que é boa de terra, mas que tem umas histórias esquisita, coisa de povo velho. Tô lhe mandando as coordenadas, só tira umas fotos e vê se vende isso rápido. Pode ser? Ora, eu sou cabra macho, né? Montei no meu valente Gol 2010, que mais parecia um jegue velho, e me piquei pra lá. Peguei estrada de chão que parecia ter sido feita no tempo que Lampião ainda era vivo. 5 horas depois, chego numa porteira enferrujada com uma tabuleta de madeira podre escrito Fazenda da Sentença, fundada 1856. Logo de cara, senti o clima esquisito. Um silêncio pesado, o mato crescendo como se quisesse engolir a estrada. Desci, empurrei a porteira com o corpo, quase abro uma hérnia. Mais adiante, estacionei o carro porque a estrada virou matagal. O casarão se avistava no alto de uma elevação de terra vermelha. Parecia casa de filme antigo. A casa era grande, estilo colonial, mas o telhado, rapaz, parecia que ia cair com um espirro. Entrei para tirar umas fotos. Cheiro de mofo e de outra coisa que eu nem sei explicar. Parecia mistura de vela queimada com carne azeda. Os móveis, todos antigos, poeirados. Tinha até uma cristaleira bonita, pena que só servia para criar barata artista. Foi no quarto principal que a coisa ficou feia. No chão, entre a cama e a parede, tinha um colchão embolorado. Quando levantei aquilo ali, Ave Maria, o chão estava todo arranhado, com marcas de unhas, como se alguém tivesse sido arrastado e tentasse segurar no chão com a unha. Me tremei todinho, pensei, deve ter sido um porco do mato, sei lá, ou um viciado dormindo torto. Só que meu juízo não acreditava nem em mim mesmo. Fugi da casa e fui dormir dentro do carro. Era melhor aguentar o cheiro de banco quente do que de assombração. Por volta da meia-noite acordo suando frio. A noite estava gelada, mas eu estava pingando. Escutei um gemido. Humano, sim senhor. Um gemido de dor. Não era bicho, não. Aí, pá! Algo caiu no capô do carro. Liguei o farol na hora. Não tinha nada. Mas vi com estes olhos que a terra há de comer uma sombra correndo na frente da varanda da casa. Não andava como gente, nem como bicho. Era rápido que só. Formato de mulher parecia. Meus olhos encheram d'água. Rezei um Pai Nosso daquele jeito que minha avó Sinhá ensinava, com medo até de gaguejar a fé. Foi aí que desmaiei. Apaguei no banco. Quando acordei, o vidro do carro estava abaixado. E pior, no capô do carro tinha pegada de sapato feminino antigo, daquelas sandália de salto grosso que só se usava nas décadas de 30. Na hora eu disse, é agora que eu morro. Tentei dar partida para sair dali, mas meu corpo parecia de pano. Foi aí que eu vi do lado da casa uma portinha de alçapão meio coberta de mato. Não sei por que cargas d'água, mas eu fui, como se alguma coisa me chamasse. Arrebentei o cadeado com um pé de cabra que achei num canto. Ao abrir a portinhola, minha gente, o cheiro era de sangue vivo. Quase vomito as tripas. Lá dentro, uma cadeira com corrente presa ao chão. Riscos nas paredes escritos com carvão. O sangue dela pelo dele. Esse ouro é maldito. Eles apenas obedecem. O choro não salva. Num canto, uma bacia de ferro com crosta de sangue seco no fundo. Saí correndo, dirigindo feito condenado. Parei num posto em Paulistana, cidade vizinha. Tinha um boteco perto. Entrei para tomar um gole de coragem. Um véio de boné me olhou e falou: "Ô rapaz, de onde vem esse carro sujo desse jeito?" "Da Fazenda da Sentença", falei. O véio ficou branco que nem farinha. Me chamou para perto. "Ninguém aqui pisa naquelas terras. Aquilo ali é maldito. Já foi engenho no tempo dos cativeiros. O dono era o coronel Silvério Aragão. Ficou doido por causa de uns diamantes que os escravos achou. Começou a matar os pobres atrás do tal tesouro. Matou até um menino amigo da própria filha. A filha dele sumiu, né?" "Sumiu, moço?" Os escravos revoltaram e levaram ela. Nunca mais apareceu. Dizem que a alma dela roda por lá, pisando o telhado, chorando. O capataz se matou. Caseiro desapareceu com a boca toda torta. Fiquei gelado. Voltei para casa e contei pro advogado. Ele me ligou apavorado. "Essas fotos são da casa? Eu nunca entrei lá." "Ué, claro que são." Ele respirou fundo. "Zé, vamos destruir aquilo. Você me ajuda?" "Me ajudo, mas só se for com bênção de padre e reza forte.
Voltamos com o trator alugado de Marcolândia, cidade vizinha. Primeira batida na parede, trator morreu. Segunda batida, pneu estourou. O tratorista fugiu dali chorando. O advogado sangrou pelo nariz. A gente voltou com o rabo entre as pernas. A fazenda ainda tá lá, firme que nem promessa de político. Depois disso, só vendo kitnet em rua movimentada. Nunca mais quis saber de fazenda. E toda vez que algum caboclo diz que quer visitar aquelas terras, eu só penso, vai perder seu tempo e talvez até sua alma. Moral do causo? Tem assombração que só quer justiça e tem ganância que nunca morre. Mas como dizia vó Sinhá, onde tem sangue, tem grito preso. E que Deus me livre de topar com pegada de salto antigo de novo. Amém. Ô meu povo, senta que lá vem história de arrepiar o cabelo que é coisa do mundo de lá, mas que pode bem acontecer aqui no sertão. O nome da pessoa é Zé Vicente, um cabra da peste, desses que não tem medo de nada. Vem lá de São Gonçalo do Amarante, no interior de Pernambuco, onde o calor é quente, o vento é seco e a lua parece que brilha mais forte só para assustar. Pois então, no ano de 1996, Zé Vicente, com seus 23 anos, um cabra todo bicho, morava ali, pertinho da feira, onde o vento seca a garganta e o suor corre mais que rio de enchente. Era quinta-feira, aquela madrugada calma, e Zé Vicente acordou cedo, por volta das 2h30, para trabalhar na padaria da cidade. Trabalhava sozinho, fazia aquele pão quente, cheiroso, que o povo de lá se reunia no fim da manhã só para comer com manteiga e café. Ele morava no sítio, pertinho da cidade, e o caminho até a padaria dava mais ou menos uns 30 minutos de caminhada. E o cabra não tinha medo de andar sozinho, não. Era do tipo arretado, que se o vento batesse forte, ele dizia que só estava espantando a poeira da estrada. Naquela noite, não foi diferente. O céu estava bem limpo, só a lua cheia aparecendo com aquela cara de quem sabe mais que todo mundo, iluminando tudo com seu brilho. Zé Vicente desceu a estrada de barro, já sentindo o cheiro do café que sua mãe deixava preparado. Os cachorros de casa começaram a latir lá de longe, mas ele nem deu muita atenção. Achou que era coisa de cachorro mesmo latindo para a lua. Mas aí, lá perto do cruzamento da estrada, o bicho que ele viu, meu Deus do céu, era um animal grandão, com o pelo escuro, reluzente na luz da lua, que ficou em pé e deu um grito tão forte que fez o sangue de Zé Vicente gelar na hora. O bicho tinha uns olhos amarelados, brilhando como brasa de fogueira, e num piscar de olhos, estava já com as garras batendo nas pedras, indo na direção dele. Oxente, pensou o Zé Vicente, e sem mais nem menos, saiu correndo que nem doido. Correu para a padaria, onde sabia que poderia se salvar, com a porta já bem perto. O bicho, meu amigo, parecia que estava se divertindo com o medo de Zé Vicente. Cada vez que ele olhava para trás, o danado do bicho estava lá, seguindo ele de perto, como se fosse uma sombra. Com um pulo, Zé Vicente chegou na padaria e a porta de ferro quase fechou na cara do bicho, que ficou ali, rosnando e andando de um lado para o outro, arranhando as paredes da padaria. O bicho não queria sair de jeito nenhum e Zé Vicente, apavorado, se abaixou, rezando um Pai Nosso, a alma tremendo. Era uma criatura tão grande que ele nem sabia mais se era um lobisomem, um bicho do mato ou algo do além. Só sei que não era coisa boa, não. O desespero de Zé Vicente aumentou e ele foi se escondendo dentro da padaria, ouvindo aquele som horrível do bicho, que continuava ali, rondando como um fantasma. E foi passando a madrugada, o cabra tremendo, rezando e esperando o dia clarear. Ele ainda via os olhos brilhando de longe, mas o bicho não parecia mais querer atacar, como se soubesse que o dia estava chegando. Quando o sol apareceu, lá no horizonte, o bicho, como se sentisse a luz, foi embora, sumindo para o mato, como se nunca tivesse existido. E Zé Vicente, meu irmão, ficou na porta da padaria, tremendo como vara verde, com o coração disparado e suando até os ossos. A coisa mais estranha foi que ninguém mais ouviu falar daquele bicho depois disso, pelo menos não naquela estrada. Zé Vicente, como se tivesse acordado de um pesadelo, foi contar a história para a mãe e para a tia, mas claro, ninguém acreditou nele. Pensaram que era só um susto, mas ele, com o rosto pálido
pálido e os olhos arregalados, sabia o que tinha visto. Aquele bicho não era desse mundo, dizia ele, batendo na palma da mão. Só quem viu sabe o que é. E sua mãe só dizia: meu filho, quem vive de noite com a luz do dia sempre na cabeça, não pode ser da mesma terra que nós. Mas se Deus quiser, isso vai ficar só no susto. Zé Vicente até hoje evita aquele caminho à noite e sempre que passa pela padaria dá uma olhadinha no horizonte porque o medo, esse, nunca mais passou. Só quem viu aquele bicho sabe que existe coisa além da vida da gente. E quem andar por aquelas estradas à noite, que se lembre de Zé Vicente, pois até hoje ele carrega o medo daquela criatura e de outras que o povo não sabe se é do capeta ou do próprio mato. E assim se passa o tempo, a vida continua, mas o que fica mesmo é a lembrança. Afinal, como diz meu tio Jerônimo, quando o mato chama, não é o vento não, é o bicho velho. Olha, minha gente, se tem uma coisa que aprendi com essa história do Zé Vicente, é que a noite é cheia de mistério, e a gente deve respeitar o que ela traz. Não adianta sair por aí na escuridão achando que tudo é brincadeira. Quando o mato canta, o bicho é grande e a alma da gente não está preparada para tudo que existe nesse mundo, nem para tudo que o povo diz que não existe. O conselho que eu dou é o seguinte, viu? Se for para andar à noite, faça o caminho acompanhado de quem você confia, porque o medo de um não é o medo do outro. E o capeta, ele não escolhe hora nem lugar. Melhor não testar o que a gente não entende. E sempre, mas sempre, tenha fé em Deus, porque é Ele quem nos guarda nos momentos em que o bicho pega de verdade. O resto é melhor deixar quieto, porque, como diz minha avó, tem coisas que a gente vê, mas que não precisa entender, só precisa respeitar. Na cidade de Pedra Preta, lá no sertão de Goiás, uma cidadezinha que mais parece esquecida pelo mundo, as coisas aconteciam devagar, bem devagar. Isso até o mês de junho, quando o céu, como quem não quer nada, ficou mais cheio de lua do que nunca, e a cidade de repente virou palco de coisas estranhas. Quem era morador de lá sabia que, se a boca da noite abria, a mata também falava, mas ninguém jamais imaginou o que estava por vir. Numa dessas madrugadas, com lua cheia, Dona Amália, aquela senhora que todo mundo conhece, acordou cedo, como sempre fazia. Era ela quem preparava o café e o pão para o marido, o seu Marcos, lá na chácara deles, bem perto da estrada. O céu estava limpo, mas o cheiro de terra molhada era forte, como se a terra soubesse que algo de estranho ia acontecer. Quando a Dona Amália saiu de casa, se deparou com o bicho mais esquisito que ela já tinha visto em toda a vida dela. Um moço jovem, com os olhos arregalados, caído na beira da estrada. O corpo estava todo estraçalhado, como se tivesse sido feito em pedaços por algum bicho grande demais. O peito estava aberto de uma forma que só de olhar dava até medo. Foi bicho, dizia o povo que começou a chegar. Mas até o mais ignorante do lugar sabia que aquilo ali não era coisa de onça não. Onça não faz isso não. E bicho nenhum por aquelas bandas tem coragem de fazer o que fizeram com aquele moço. Já diziam que Pedra Preta tinha suas tragédias. Desaparecimentos, briga de família, uns casos de morte acidental. Mas aquela, minha gente, era diferente. No mesmo dia, os olhos da cidade estavam vidrados no corpo, e até o delegado, que já viu de tudo, estava mais perdido que cego em tiroteio. A história se espalhou tão rápido que até jornalista de São Paulo apareceu. Era a Isabela, moça jovem, com cara de quem estava tentando recomeçar a carreira depois de umas broncas lá na cidade grande. Ela chegou com aquela cara de quem não queria perder a chance de contar uma boa história, e no fundo, estava mais desesperada com a própria vida do que com o que estava acontecendo na cidade. Quando ela chegou na praça, foi logo percebendo que o povo de Pedra Preta não estava nem aí para conversa. Os homens sentados nas portas das mercearias, tudo quieto, tudo olhando, mas sem falar uma palavra. Já as mulheres olhavam de lado, sussurrando uns aos outros, mas sem se atrever a conversar com a forasteira. Foi então que ela encontrou o padre Joaquim, que pelo jeito tinha mais mistério na cabeça do que qualquer um ali. Ele a olhou de cima a baixo, antes de soltar um: "Você chegou para investigar essa morte, né?" Isabela foi logo perguntando, toda interessada: "O que é que o povo tá falando por aqui? Tem alguma ideia do que tá acontecendo, padre?" O padre, com uma cara que parecia mais uma pedra de tão séria, respondeu: "Minha filha, tem coisa que a gente não deve mexer. O que não se entende é melhor não procurar.
Mas a coisa não parou por aí. À medida que a conversa ia rolando, um vento frio, daqueles de arrepiar, começou a passar pela praça. O cheiro de mato era forte e lá no fundo parecia ter um lamento estranho, um grito vindo da mata. A Isabela, quase sem querer, olhou para a direção do horizonte e lá longe viu a névoa que parecia se mover. A cidade inteira, naquele momento, parecia estar respirando com a mata. Logo depois, a jornalista seguiu as indicações do povo e foi até a casa do Zé Amâncio, um homem de poucos amigos e muitos anos de experiência no campo. Zé Amâncio era daqueles caçadores que ninguém queria mexer. Ele sabia mais da mata do que da própria cidade. Quando ela bateu na porta da casa de madeira, Zé Amâncio apareceu com a cara marcada pelo tempo e com o olhar de quem já viu muita coisa que nem sabia explicar. Isabela logo perguntou sobre o tal lobisomem. Zé Amâncio soltou um risinho curto e com a voz grave respondeu: "Lobisomem? Minha filha, isso é coisa do povo para explicar o que não entende. Mas tem algo muito estranho acontecendo. Aquelas mortes não são de onça não, são rastros grandes demais, pesados demais." Ele a convidou para entrar e mostrou um mapa velho da região. As mortes começaram perto da Estrada Velha, minha filha, um lugar que ninguém deve andar depois do escurecer. O problema é que os rastros não são de bicho nenhum que eu conheça. Eu já vi coisas, vi o que restou de um gado, carne rasgada e árvores com marcas grandes, como se um demônio tivesse passado por ali. Isabela, já com o cabelo arrepiado, perguntou: "Mas o senhor já viu algo assim?" E Zé Amâncio, com os olhos se apertando, respondeu: "Eu vi, menina. Vi a pior coisa que alguém pode ver. E tem noite que a gente escuta. Não é só uivo, não. É um som que mistura bicho e gente, como se tivesse uma criatura só." De repente, um rosnado ecoou da mata, e Zé Amâncio, com um pulo, pegou a espingarda, dizendo: "Não saia, moça, fique aí." Ela queria protestar, mas ele já estava sumindo na escuridão. Ficou um silêncio danado, até que lá fora os passos começaram. Algo grande, muito grande, estava se movendo. Isabela, toda tremendo, tentou espiar pela janela. Foi quando viu, pela lua, uma sombra monstruosa. Um vulto tão grande que não dava nem para acreditar. A criatura, de olhos amarelos como brasa, estava ali, na sua frente. Zé Amâncio atirou, mas o vulto desapareceu tão rápido quanto apareceu. Quando ele voltou correndo, dizendo que não deviam ter saído, Isabela estava mais apavorada do que nunca. O barulho continuou, como se a mata estivesse viva. E no meio de tudo isso, Zé Amâncio sussurrou: "Agora, a gente virou caça." Ele tentou disparar, mas antes que pudesse, uma coisa enorme pulou em cima do telhado, e a casa tremeu. A criatura tinha uma garra maior do que a mão de qualquer homem. Com medo de que a casa fosse destruída, Zé Amâncio gritou: "Corre!" Isabela, com o coração disparado, correu pela porta de trás. Mas o medo era tanto que ela nem sabia para onde ia. A mata parecia engolir tudo. Quando o silêncio tomou conta da floresta, os passos voltaram. Algo a estava seguindo, e dessa vez, ela estava sozinha. Isabela corria, mas parecia que a mata tinha se fechado sobre ela, como se tivesse sido engolida por aquele silêncio profundo. O medo apertava seu peito, as pernas já não respondiam como antes, e ela, com os olhos arregalados, sentia que algo a observava, mais perto a cada passo. O som dos passos atrás dela, mais pesados que o próprio peso da terra, a fazia sentir o cheiro da morte no ar. A lua, que antes brilhava forte, agora parecia querer se esconder atrás das nuvens, como se também tivesse medo. Ela, com a respiração ofegante, sabia que estava perdida. A estrada velha que Zé Amâncio falava já não parecia mais existir, e tudo o que restava era o breu da mata, aquele escuro espesso que só a experiência de um caçador podia entender. Aquele som de garras cortando o ar, como um sussurro de morte, vinha se aproximando. Ela não sabia mais se o que a seguia era homem, bicho ou algo que estava além da compreensão de qualquer pessoa. No desespero, ela tentou gritar, mas sua voz não saía, como se a própria terra tivesse a engolido. Então, em um impulso, ela se atirou debaixo de uma moita, tentando se esconder,
seu corpo tremendo de medo. Foi aí que ela percebeu. A sombra que a seguia parou. A criatura, tão grande quanto um boi e com olhos que brilhavam como faróis, estava parada ali, na borda da mata, respirando pesadamente como um animal à espera do momento certo. O som das garras no chão, aquele rosnado gutural, foi o que fez o sangue de Isabela ferver em pânico. Ela, com a mente turvada pelo medo, se lembrou do que Zé Amâncio tinha dito. Agora, a gente virou caça, e a caça estava perto de sua presa. Mas, naquele instante, um grito alto e longo ecoou pela mata, vindo do coração da floresta. Era um grito, mas não de dor. Era uma convocação, como se fosse o chamado de uma fera, um rugido primordial, algo que carregava o peso de séculos de mistério e terror. A criatura que estava prestes a dar o bote recuou, hesitou. Seus olhos amarelos piscavam, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Isabela, ainda assustada, não conseguiu entender o que havia mudado, mas o barulho da criatura foi diminuindo. O grito continuava, mas agora parecia chamar mais outros, e a coisa, aquela sombra monstruosa, desapareceu na escuridão da mata, como se fosse engolida por um buraco negro. Foi quando Zé Amâncio apareceu novamente com a espingarda em punho, mas com um olhar mais calmo. Ele olhou para Isabela e, antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, ele soltou. Isso não é o que você pensa, moça. Não é lobisomem, nem bicho selvagem. Esse é o guardião da mata, o espírito da terra que protege o que ainda sobra de vida aqui. Ele fez uma pausa, observando os arredores. Essas mortes, esse pavor, tudo é causado pela ganância de quem não respeita a natureza. E você, minha filha, chegou aqui para mexer onde não deve. Agora, o que virá de lá não será bom. Isabela, ainda com os nervos à flor da pele, perguntou: mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? O que estamos enfrentando? Zé Amâncio olhou para ela com uma expressão de cansaço. Estamos enfrentando o desequilíbrio, menina. O ser humano destruiu tanto da terra que agora a própria mata está se vingando. O guardião não perdoa. E quando ele se revolta, é melhor se esconder e deixar ele cuidar daquilo que ele considera seu. Antes que Isabela pudesse falar mais alguma coisa, Zé Amâncio a puxou para dentro de sua casa, batendo a porta com força. Lá dentro, tudo estava em silêncio. Ele trancou todas as janelas e portas, acendeu uma vela e sentou-se na cadeira de balanço, como quem já sabia o que viria a seguir. Vai ficar aqui até amanhecer, moça, ele disse com a voz grave. E lembre-se, nunca mexa onde o povo já esqueceu. Tem coisas que a gente não deve procurar. A terra fala, mas quem escuta demais acaba ouvindo o que não deve.